Nós estamos isolados da nossa experiência. O que eu estou experimentando aqui agora, o ambiente que eu estou aqui agora é completamente diferente do ambiente que você está, do ponto de vista da produção da experiência. Toda a construção experiencial a partir da linguagem depende das tuas experiências anteriores. Como as tuas experiências anteriores são diferentes da minha, obviamente a gente nunca vai ter a mesma experiência. A linguagem é um padrão de comportamento um pouquinho diferenciado, porque ele hipertrofia algumas coisas, mas ele também pode criar alguns ruídos específicos. Por exemplo, se a gente for parar para pensar em termos de aprendizagem, a linguagem é muito legal, porque ela cria uma série de possibilidades de nós aprendermos novos comportamentos sem entrar em contato direto com as condições que produzem esses comportamentos. Né? Então, coisas que você não precisa fazer para aprender que você deve ou que você não deve fazer, certo? Alguém te fala, alguém te diz. Por exemplo, se eu te perguntar, cara, onde é que tem um banheiro aqui? Você, sai aqui, a porta à esquerda, à direita, você vai encontrar o banheiro. Não vou precisar sair no corredor e ficar olhando para todos os lados procurando, né? Isso já me dá uma direção para ir. E isso, querendo ou não, fez o que seres humanos se destacassem perante os outros animais todos e conseguissem evoluir, digamos, do jeito que a espécie humana evoluiu, né? Eu acho que hipertrofiou nossa capacidade de adquirir experiências. A gente tem experiências que efetivamente nós não vivenciamos elas, né? Eu até brinquei num outro podcast, né? Se eu tiver uma experiência e um animal não linguístico tiver experiência, eu posso passar a minha experiência para vocês. A experiência desse animal está vedada para ele. Então, minha experiência é possível ser socializada pela linguagem. Efetivamente, a gente acaba tendo isso como um atributo importante. Consegue alertar sobre perigos, etc, né? Mas você consegue também criar determinadas regras sobre o comportamento. E essa é uma das inserções da psicologia, na minha perspectiva, obviamente, tem outras que divergem da minha, na questão da linguagem. Porque na medida em que nós temos linguagens que vão criando e descrevendo situações e vão criando a possibilidade de eu experimentar algumas coisas sem ter o contato direto com ela, eu vou imaginando que essa experiência, ela de certa forma vai mediar minha relação com a realidade, certo? Então, eu sempre entro em contato com essa realidade a partir dessa, abre aspas, mediação da linguagem. A linguagem, ela também tem um aspecto estruturante da nossa experiência, né? Por exemplo, ela pode direcionar onde eu tenho que prestar atenção, né? Quando eu direciono onde eu tenho que prestar atenção, eu destaco alguns estímulos do ambiente, mas posso negligenciar outros. De uma maneira geral, só o fato de a gente estar falando algumas coisas aqui já está mudando a percepção de vocês, inclusive do ambiente físico aqui, porque acaba destacando uns aspectos desse ambiente e fazendo com que você negligencie outros. Quando você vai organizar essa experiência na forma de memórias, vão ser armazenadas essas memórias específicas que foram direcionadas ou conduzidas por aspectos da linguagem. Quando você for acessar isso de novo, você vai ter acesso a essas memórias, entre aspas, distorcidas. Só que essas memórias já distorcidas, que influenciaram a percepção de vocês, vão influenciar de novo a percepção de vocês num novo evento. Então, por isso que eu costumo dizer que a construção do que a gente chama de realidade, ela é efetivamente determinada pelo sistema nervoso central. A gente fala de uma realidade consensual, e talvez essa seja a grande questão da ciência, que é a nossa necessidade, de certa forma, de estabelecer parâmetros de comunicação que façam com que nossas experiências sejam coincidentes, que a gente chegue a algum consenso sobre experiência. Mas as experiências, elas são interligadas também ou não necessariamente? Não sei se você pode chamar de paradoxo, mas para mim tem paradoxo. Nós estamos isolados da nossa experiência. Né? Então, o que eu estou experimentando aqui agora, o ambiente que eu estou aqui agora é completamente diferente do ambiente que você está, certo? Do ponto de vista da produção da experiência. Completamente diferente é um exagero. Mas tudo bem, é diferente. Sim. Né? É única. É única. Mas a linguagem permite com que a gente, de certa forma, crie um paralelismo, que a gente condicione as nossas experiências para elas serem mais ou menos parecidas, consensuais. Nós estamos influenciando diretamente na nossa produção de realidade, na produção das nossas experiências. Mas a gente estando aqui, tipo, junto, nós três aqui conversando e tal, a minha experiência não tá influenciando a tua? Sim, com certeza, tá. obviamente. Mas isso não dá pra falar que elas estão interligadas, por exemplo? Porque você nunca vai saber, nunca vai ter acesso ao que eu estou
experimentando. Entendi. Na minha experiência é única, você nunca vai ter acesso a ela. Né? Nem que tu compartilhe com palavras não é o suficiente, assim. Vai descrever para você uma pessoa. Como é que você vai montar a imagem dessa pessoa? Você vai montar a imagem dessa pessoa a partir da tua própria experiência com outras pessoas, entendeu? Então, quando eu descrevo alguma coisa para você, você usa as suas experiências anteriores para montar um cenário, para montar uma percepção daquilo, né? Então, toda a construção cognitiva a partir da linguagem, toda a construção experiencial a partir da linguagem, depende das tuas experiências anteriores. Como as tuas experiências anteriores são diferentes da minha, obviamente a gente nunca vai ter a mesma experiência. Apesar delas conversarem. Conversar é um bom termo, já que a gente tá falando de linguagem, né? Eu diria que a linguagem, ela consegue um ajuste comportamental de forma que a gente consiga trabalhar de maneira integrada. Agora, se você me perguntar se nós, seres humanos, formamos algum tipo de rede, processamos informações conjuntamente, sim, a gente processa informação da mesma forma que o cérebro, em redes. Pode chamar de rede social, mas que processa as informações. Sempre falo isso, essas informações não são minhas, não fui eu que criei, eu não tirei daquele lugar escuro, isolado, mas elas dependem, por exemplo, de leituras que eu fiz, aulas que eu tive, conversas, né, da minha experiência profissional, prática. Então elas são diversas nesse sentido.